tá? Do semestre passado. Os nossos encontros síncronos eu sempre vou gravar, tá? E aí eu disponibilizo depois no Moodle. O Moodle ainda tá fora, mas assim que voltar eu coloco lá para vocês, tá bom? Então, a única coisa que vai mudar no esquema da disciplina em relação ao semestre passado. Lá, a Juliana é de Mogi Guaçu, da Quebrada. Lá é quebrada, hein, mano? Tem um monte de porcariada. Tá louco. Mas tudo bem. Uma cidade boa. Bastante coisa. Tem a Champion, né? Mas tu não respeita nem a vida dele. Ô pessoal, ó. Eu vou fazer diferente esse semestre só. Que ao invés daqui nos encontros síncronos a gente fazer só para resolução de exercícios, eu vou fazer, como é que chama? Eu vou passar conteúdo, tá? Então, ao invés da gente só resolver exercícios aqui no encontro síncrono, eu vou passar conteúdo para vocês, beleza? E o encontro assíncrono, que eu passava conteúdo, agora eu vou resolver lista de exercício, tá? Eu inverti porque eu acho que, às vezes, na teoria, vocês podem ficar com um pouco mais de dúvida, tá? E quando for aplicar a prática, né? Prática não, né? Resolver exercício, vocês vão lá e resolvem na folha. E se tiver algum problema, vocês conseguem olhar no vídeo e voltando e vendo onde não entendeu e tal. E se mesmo assim não entender, vocês podem me mandar e-mail ou me mandar mensagem no Facebook ou mandar mensagem no Moodle, tá bom? Estão gravadas. Vão ficar gravadas, tá? E aí sempre que vocês quiserem, essa aula que eu dou hoje fica gravada, tá? Beleza? Então, eu vou apresentar aqui. Vou ver se eu consigo apresentar. Ah, não. Assim não. Eu vou compartilhar minha tela, pode ser? Eu vou compartilhar a tela. E aí vocês vão ver os meus slides ali, beleza? Bom, já tá vendo um monte de coisa louca ali que dá aquele eco, né, na imagem, tá? Então eu vou carregar aqui meu slide. Vocês estão vendo aí, pessoal, os slides? Tá dando para ver aí? Beleza? Então tá bom. Então, hoje nossa primeira aula... pessoal, nós estamos trabalhando com bloco, né? Então, nós estamos agora no primeiro bloco do segundo semestre do curso de vocês, tá certo? Esse segundo bloco, pessoal, esse primeiro bloco, ele é composto por 6 aulas, tá? Então, de hoje é a primeira semana, então nós temos mais 5 semanas para frente, beleza? Só que semana que vem na segunda é feriado já, tá? Então a gente já vai precisar achar um dia e encaixar um dia para colocar uma reposição, tá? Talvez seja num sábado ou num outro dia que vocês não tenham aula. Mas depois a gente conversa sobre esse outro dia que vocês não tenham aula agora nesse primeiro bloco, tá bom? Então eu vou deixar minha tela compartilhada aqui. E aí qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, quiser, na sexta vocês não têm aula, qualquer coisa eu reponho essa aula, pessoal, na sexta-feira que vem, tá? Aí eu estudo aqui direitinho, tal, vejo, e aí a gente repõe na sexta que vem, tá? No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tranquilo? Mas eu vou ver certinho e aí eu dou um jeito de entrar em contato com vocês. Talvez pela Camila ou pela Evelyn, que eu tenho contato.
Se foi na sexta, nos últimos horários. Aí a gente vê, tá? É que sou do oitavo período, tenho aula na sexta. Ah, aí ferrou. Tá. Bom, depois a gente discute isso, tá? Se não, num sábado de manhã, sei lá, a gente vê, tá bom? Bom, ó. Então, pessoal, a disciplina que nós vamos ver nesse primeiro bloco. Ó, agora eu fico com a tela. Eu fico aqui vendo a minha tela do. Como é que chama? Do PowerPoint, tá? Então, por favor, se vocês tiverem alguma coisa para questionar, abre o microfone aí e fala, tá bom? Beleza? Senão eu não consigo saber, tá? De vez em quando eu volto tal pra gente conversar, tá bom? Beleza, então nós vamos começar a disciplina de fundamentos da física termodinâmica, tá? Na verdade, termodinâmica é uma área ali da termometria, né? Da termologia, que nós vamos passar de maneira mais sutil ali pela termodinâmica, tá? Mas nós vamos ver bastante termometria, mecanismo de transferência de calor, coisas do tipo, tá bom? Bom, na aula de hoje então, pessoal, eu vou fazer uma apresentação do curso para vocês, tá? Vou falar dos critérios de avaliação, o método de transmissão do conteúdo, controle de frequência, vou falar da bibliografia e uma introdução ao estudo dos conceitos térmicos, tá bom? Bom, nessa disciplina então, nós estudaremos o fenômeno do calor, tá? Mais especificamente, métodos de medição, o entendimento do seu fenômeno, o entendimento do fenômeno e as consequências causadas pelo calor, tá bom? Então iniciaremos nosso estudo a partir dos conceitos iniciais de termologia, passando pela termometria, calorimetria, transferência de calor, terminando com alguns conceitos de termodinâmica. Beleza, pessoal? Termodinâmica a gente vai ver pouco, tá? Vocês vão chegar a ver alguns conceitos mais complexos mais para frente, tá bom? Mas aqui a gente vai se limitar a pequenas áreas da termodinâmica, nada de muito específico, tá? Eu quero trabalhar bastante com vocês com termometria, transferência de calor e tudo mais, tá? Que eu acho uma área bacana, tá bom? Vocês vão aproveitar bastante. Oi! Boa noite. Boa noite. O Marcos pediu para você aceitar ele de novo. Quando tem alguém para aceitar, aparece aqui para mim. Ele não apareceu. Não. Eu mandei mensagem. Eu vou falar. Tá, fala para ele tentar sair da página e entrar de novo. Tá bom? Beleza, pessoal. Aí então, né, o que nos interessa agora, né? Vamos falar da disciplina como que vai ser. Critério de avaliação. Então, esse curso aqui, pessoal, nós vamos ter 3 principais critérios de avaliação, que são as listas de exercício, tá certo? Nessa primeira semana eu não vou dar lista de exercício não, porque vai ser uma disciplina introdutória, coisinha tranquila, tá? Depois eu junto na segunda semana todos os conceitos e dou uma lista só, tá bom? Então, vão ser as listas de exercício e 2 avaliações, tá? O PCC, ele não vai entrar no componente da nota, tá bom? Mas vocês precisam fazer o PCC por causa do curso de vocês, tá? Vocês precisam ter a nota de PCC, tá bom? E aí nós vamos conversar sobre o PCC também, tá? Que eu já vou passar o que vocês vão ter que fazer. Aí quem quiser adiantar, tá bom? O Iago, por exemplo, que é do 8º período, ele pode ir adiantando, que ele já sabe como que é e tal, né? Já fez a matéria uma vez, né, Iago? Ou não? É a primeira vez? Ah, agora o Marcos entrou, ó. Ah, é a primeira vez? Ah, beleza. Então tá, tudo bem. Então não dá para adiantar, mas entrei de transferência já no 3º período e não consegui dispensa dessa. Olha só. Que coisa. Então tá bom, tá? Então, pessoal, ó, a lista de exercício,
as listas, né? Eu vou pegar todas as listas, vou dar nota para vocês das listas, tirar a média e ela vai ter peso 2, tá? As listas, pessoal, mesmo esquema do último semestre, tá? Elas vão ser listas, assim, tranquilas, tá? E na lista eu uso ela mais para ajudar vocês com a nota da prova, tá certo? Essa disciplina é um pouquinho mais chata, então não deixem de fazer as listas porque ela vai ajudar bastante vocês na média final, tá? Então ela vai contemplar 6 semanas de curso, tá? Serão entregues semanalmente e deverão ser entregues em formato PDF, tá bom? Como eu falei para vocês, né? No último semestre. O PDF ele acaba por deixar mais leve o nosso servidor, tá? Ele não carrega tanto, mesmo que ele esteja em imagem, mas ele não carrega tanto, tá? Então por isso que eu peço para mandar por PDF, tá bom, pessoal? E também é mais fácil para eu corrigir, porque eu já consigo abrir direto na plataforma, no Moodle, tá bom? Eu não preciso baixar e depois abrir. Então vocês sempre mandam em PDF, ok? Todo mundo já está expert em converter para PDF, tá bom? Bom, a avaliação 1 ela tem peso 4 e provavelmente ela já vai ser aplicada no dia 9/11, então daqui 3 semanas, tá? Aproximadamente na terceira semana de curso, tá? Ela vai ser uma avaliação dissertativa, tá? E contemplará todo o conteúdo visto até aquele momento, tá certo? Então tudo que a gente vê até o dia 9 vai ser contemplado, tá certo? Isso daqui, pessoal, essa data pode sofrer alteração, porque como a gente terminou um semestre na sexta-feira e já começou um outro na segunda, não deu tempo de eu fechar direitinho as datas, tá? Então pode ser que essa data mude um pouquinho, tá bom? Um pouquinho para frente, provavelmente, tá? Aí eu vou ver na hora que eu terminar lá, beleza? Bom, as duas provas vocês viram, né? Ela tem peso 4, tá? E a avaliação 2 eu pretendo aplicar ela no dia 23/11, tá? Também vai ser dissertativa. Ela talvez aconteça lá na 5ª semana de curso, tá? E contemplará todo o conteúdo a partir da avaliação 1. Então vocês vão fazer a avaliação 1, certo? Do conteúdo da 1 para frente vai ser a avaliação 2, beleza? Pessoal, todas as minhas avaliações vão ser baseadas na lista, tá? Essas listas que eu vou passar para vocês, por conta de ser termologia, termodinâmica e tudo mais, elas vão dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada assim de absurdo, tá? Vocês vão só... É um assunto um pouquinho mais diferente do assunto do último semestre, beleza? Vai precisar de um pouquinho mais de dedicação. Mas, se eu ver que é uma atividade que tome muito tempo de vocês, pode deixar que eu não peso tanto a mão, beleza? Mas tudo que tiver nas listas vai estar na prova, tá? Então, por isso que eu também dou a dica para vocês de pronto. Não deixem de fazer nenhuma lista, beleza? Bom, PCC, né? Como eu disse, ele não compõe a nota, mas não vai compor a nota nesse semestre. Mas ele tem a carga horária exigida, ele tem uma carga horária que exige lá para a finalização do curso de vocês. A data limite para entrega é 5/12, tá? Então, ó, ela não terá peso na nota final do aluno, porém a sua entrega, juntamente com o relatório, são necessários para a conclusão do curso, tá? O curso da licenciatura de vocês, beleza? Ele vai valer nota de 0 a 10 pontos e o relatório deve ser entregue impreterivelmente em formato .docx. Porque, pessoal, no último curso lá, falei para vocês, manda em docx. Teve gente que mandou em PDF. Beleza? PDF, né, escaneado, dá até pra gente dar um jeito, depois eu coloco uma assinatura lá, tranquilo, tá? Mas em imagem
mano, eu não consigo colocar a assinatura lá, fica meio complicado, tá? Se bem que esses relatórios talvez depois a gente dê um jeito, peça para vocês assinarem, eu não sei como é que vai ser depois, tá? Mas mandem de preferência em DocX, tá? Porque se vocês não conseguirem colocar a assinatura, é mais fácil pegar a assinatura de vocês depois do que vocês refazerem o relatório, tá bom? Então, DocX, documento de Word lá, certo? Bom, e o que vai ser esse semestre na nossa prática como componente curricular? Diferente do semestre passado, nesse semestre eu vou querer que vocês façam individualmente, beleza? No último semestre vocês fizeram lá em grupos de 4 pessoas, né? Agora não vai ser mais um grupo de 4 pessoas, vai ser individual. E o que vai ser o PCC, para vocês já começarem a pensar, tá? Eu vou querer de vocês um texto didático visando o público jovem, terceiro ano do ensino médio, que queira estudar para o vestibular, tá certo? Ele vai ter a estrutura de um capítulo de livro didático. Então, a dica que eu dou para vocês é pegar o livro didático e ver como é que é feita a abordagem no livro didático. Eu vou separar um dia para conversar sobre isso com vocês, tá? Se vocês perceberem o livro didático, livro de ensino médio, por exemplo, é bem claro assim que ele começa bem de fora no assunto, com coisinhas bem básicas, e vai fechando, né, no assunto principal e aumentando a complexidade, né? Então, vocês vão ter que se preocupar nesse texto em ser o mais didático possível e pensar no conhecimento ou na transmissão do conhecimento de maneira gradual, tá certo? E o tema vai ser mecanismos de transferência de calor. Nós vamos estudar sobre eles, tá? Condução, convecção e radiação, beleza? Então vocês vão ter que fazer um capítulo de livro, tá certo? Sobre mecanismos de transferência de calor, tá? Eu vou querer um modelo padrão da nossa matéria, que eu vou passar para vocês. Eu vou fazer um modelo em Word, tá? Então vocês vão ter que usar a letra certa, espaçamento certo, itálico quando tem que ser itálico, negrito quando tem que ser negrito. Vai ter um modelo certinho que vocês vão ter que seguir, tá certo? E eu vou fazer um documento e postar no Moodle posteriormente, tá? Não postei ainda, não fiz ainda porque não tem Moodle, beleza? Pessoal, sobre o PCC, alguém tem alguma dúvida? Voltei aqui para a tela de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer abrir o áudio? Tá tranquilo? Juliana Mião está digitando. Vamos ver o que a Juliana Mião vai falar. Enquanto o Moodle não está on, Moodle não está on. Moodle está off. Onde vamos achar esses slides? Boa pergunta, Juliana Mião. Ele vai voltar na quarta ou quinta-feira. Foi a previsão que deram pra gente, tá? Então na quarta ou quinta-feira já fiquem de olho lá. Aliás, olhem todo dia, às vezes volta antes, né? Eu estou olhando sempre aqui. Se voltar antes, aí eu já posto, tá? Vou postar slide, material e tudo mais, beleza? Tá bom? Beleza. Sobre o PCC, tá tranquilo, pessoal? Esse PCC, eu acho que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, porque vocês vão ter que começar a estruturar uma maneira de transmitir um conteúdo, tá? E vocês vão perceber que não é uma coisa tão simples, é uma coisa bem... É complicado, tá certo? E eu vou querer de vocês esse capítulo de livro aí, entre aspas, eu vou querer ele, pessoal, com no mínimo 5 páginas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu esqueci de pôr. No mínimo 5 páginas. Tá certo? Então, no mínimo 5 páginas, tá? No mínimo 5 páginas e no máximo 10.
tá bom? Para não ficar muito maçante, tá? Tranquilo? Então, ó, no final das contas, a média de vocês vai ser igual a média das listas vezes 0,2, que ela tem peso 2, mais a primeira avaliação com peso 4, mais a segunda avaliação com peso 4. Tranquilo? A média final de vocês é composta por isso daqui, tá? Não deixem de fazer as listas, porque é ela que vai dar uma ajuda para vocês aí, se vocês por acaso irem mal nas provas, tá bom? Beleza? Então, ó, outra coisa que eu tenho que falar é que fica sujeito ao instrumento final de avaliação o estudante que obtiver neste componente curricular, quer dizer, nessa disciplina, conceito final igual ou superior a 4 e inferior a 6, tá certo? Se você tirar menos de 4, 3,9, reprovou. Não tem chance de fazer prova final, certo? Tirou 5,9, você tem que fazer a prova final. Tranquilo? Então, entre 4 e 5,9 você tem que fazer a prova final. Só que você só pode fazer se você tiver frequência mínima de 75% nas aulas e demais atividades. Tá bom? Essa frequência, pessoal, como é que eu vou registrar? Ó, primeiro, né? O método de transmissão do conteúdo vão ser por meio de aula síncrona e aula assíncrona, tá? Na aula síncrona, que é essa que a gente está tendo hoje, vai ser aula expositiva e dialogada, com o objetivo de transmitir o conteúdo teórico. Tranquilo? Então eu vou dar todo o respaldo para vocês fazerem as atividades. Essa aula vai ser gravada e disponibilizada no Moodle, no mesmo esquema que eu fazia no semestre passado, certo? E na aula assíncrona, eu vou resolver os exercícios que eu passei para vocês e botar lá para vocês como método de consulta, para vocês saberem onde vocês erraram e tudo mais. Tranquilo? Então vai ser assim, ó. Eu vou colocar lá a aula síncrona, gravada no Moodle, os slides e a lista. Vocês vão ter uma semana para resolver a lista. Na outra semana, eu coloco lá um vídeo explicando a resolução da lista. Tranquilo? E aí vocês tiram dúvida, vê onde é que errou, que aí dá para fazer com mais calma. Tá certo? Dá para vocês corrigirem os exercícios de vocês, entenderem onde vocês erraram com mais calma. Beleza? Eu acho que assim fica melhor, tá? Se alguém tiver alguma objeção, fale agora ou cale-se para sempre, hein? Alguma objeção quanto ao método? Tá tranquilo? Ninguém falou, tá tranquilo, hein? Não. Vânia falou, tá falado. A Vânia falou por todos agora. Beleza? Então tá. Beleza. Então tá. Controle de frequência, pessoal. O controle de frequência nesse semestre eu vou fazer por meio de acesso ao Moodle, tá? Então o que vai acontecer? Vocês vão entrar no Moodle lá na semana que eu colocar a disciplina, tá? Vocês vão ver a aula, o nosso encontro síncrono gravado. Vocês vão ver a lista de exercício e vão ver os slides, beleza? Se você não participou do encontro síncrono, você vai ter que ver aquele vídeo, né, para você se inteirar do assunto e resolver a lista, tá? Você viu aquele vídeo, resolveu a lista, você vai entrar no link que eu vou deixar lá para vocês e vai marcar a sua presença, tá certo? Então, a sua presença só é registrada com o teu usuário, tá certo? E esse link vai ficar disponível por uma semana, tá? Então, vocês vão assistir aquela aula durante a semana. Quem não conseguir ver o encontro síncrono vai conseguir ver depois. Então você vê esse conteúdo e vai lá e marca a sua presença. Depois de uma semana eu vou ocultar aquela sua presença, naquela lista de presença, e vou colocar para a próxima semana. Beleza? Todo mundo de acordo nisso daí também? Nesse método de registro de presença? Para vocês, tá bom?
Beleza. Natália falou por todos. Essa semana já vai ter o link? Vai sim, Joaquim. Não coloquei ainda porque o mundo tá fora. Tranquilo? Mas vai ter sim. Vocês vão só assinalar alguma coisa lá. Qual o dia da semana que vai ser ocultado o tópico? Sempre na segunda-feira, tá, Paulo? Então, ó, na segunda não, na terça. Porque às vezes eu gravo a aula aqui e não dá tempo de subir no YouTube, que às vezes demora. Então eu mando material lá para vocês sempre na terça, tá? Então eu oculto as coisas na terça ou disponibilizo na terça, beleza? Tranquilo para vocês? Eu vou sempre postar coisa lá no Moodle na terça-feira. Exceto semana que vem. Aí a gente, no final da aula, a gente discute qual o dia da semana a gente vai repor essa aula aí. Tranquilo? Pode não ser logo na semana que vem, pode ser mais pro final, tá? A gente vê, tá bom? Mas a gente tem que repor. Porque a gente já tem pouco tempo, tá? Para muito conteúdo, beleza? Então tá. Controle de frequência. Opa, deixa eu ver quem entrou aqui. Beleza. Tá. Ó. Então, pessoal, o que eu vou usar como bibliografia são esses dois livrinhos aí, tá? Eu esqueci de pôr. Eu vou usar uma apostila também de fenômenos de transporte para quando a gente estiver vendo o mecanismo de transferência de calor. Essa apostilinha, tá? Eu vou disponibilizar para vocês também. Ela é bem útil, beleza? Para quando a gente estiver estudando mecanismos de transferência de calor. Essa daqui. Para os nossos conceitos de física aí mesmo, né? De termologia, eu vou usar esse livrinho aqui do Ramalho, beleza? Tem na biblioteca. E esse livro aqui de física conceitual do Hewitt, Paul Hewitt, tá bom? Então esses dois livrinhos aqui, quem quiser pegar eles e tal, ele está disponível na biblioteca. Tem um procedimento lá para vocês conseguirem pegar esses livros. Vocês têm que mandar um e-mail lá para o pessoal da biblioteca. Aí procurem lá o procedimento, tá? Tá no site. Vocês precisam mandar um e-mail para o pessoal da biblioteca, tá? E solicitar empréstimo. Aí vocês procuram lá no Pérgamo um livro que vocês querem, já manda o livro para elas e elas separam para vocês, vocês só vão lá pegar, tá bom? E se vocês quiserem. Se não, pessoal, eu sempre coloco trechos do livro ou resumo um conceito que eu quero passar para vocês com base no livro, tá? E aí, se vocês tiverem de dúvida, podem me perguntar, ou se não, consultem o livro. Eu acho que é uma boa também, tá bom? Esses dois livros, pessoal, eles são... eu acho eles muito bons. O do Ramalho, eu já usei o de elétrica. Eu acho ele muito bom, tá? E esse do Hewitt aqui eu não conhecia, mas andei folheando ele aqui para montar as matérias aí, conteúdo de vocês. Eu achei ele muito bom também, tá bom? Então, são esses 3 livrinhos que eu vou usar, né? Esse daqui que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês vão usar para mecanismo de transferência de calor, e os 2 conceituais ali. Beleza? Tranquilo? Pessoal, sobre... Qual o dia... Ah, tá. Sobre o escopo da matéria, sobre critério de avaliação, sobre o Moodle, como vai funcionar. Alguém tem alguma dúvida? Ficou tudo claro? Alguma dúvida? PCC, todo mundo entendeu o que vai ser o PCC. Nós vamos conversar, será somente o Moodle, vai ser somente o Moodle. A promessa é que agora ele não vai cair mais. Então, vamos acreditar na promessa, né? E aí, pessoal, o PCC, eu acho que vocês vão... para escrever, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, porque eu vou querer que vocês coloquem citação, eu quero saber de onde vocês estão tirando, tá? Mas isso a gente vai discutindo ao longo das 6 semanas, tá? Para vocês escreverem um negócio bem bacana, beleza? Então, se ficou claro, tranquilo.
As nossas aulas vão acontecer das 20 às 21, tá? Então tá. Então, se ninguém tem nenhuma objeção, eu vou voltar lá pro meu slide. Tranquilo. Então, ó, nos concentraremos nesse curso na termologia, que é o estudo dos sistemas térmicos aí, tá bom? Termologia, então, pessoal, é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor, temperatura, mudanças de estado físico, estudo dos gases, dilatação térmica, etc. A termologia pode ser dividida em 3 partes. Termometria, responsável por estudar a temperatura e as escalas termométricas. Calorimetria, que é a área que estuda trocas de calor entre corpos. E a termodinâmica, que estuda as relações entre calor, energia e trabalho por meio das leis da termodinâmica. Tá? Ó, nós vamos nos concentrar mais, pessoal, em termometria e calorimetria. A termodinâmica nós vamos chegar a ver sim mais para o final do curso, mas não de maneira tão intensa, tá bom? Eu vou me concentrar mais em termometria e calorimetria, tá? A termodinâmica vocês vão ter oportunidade de esbarrar nela mais vezes durante o curso, beleza? Bom, e aí, pessoal, sabendo esses conceitos, né, que a gente precisa, eu queria exemplificar para vocês a transferência de calor, né, o que é, né, a transferência de calor versus diferenças de potencial. Tá? O calor, quando a gente fala aí, né, quando a gente começa a tentar entender e exemplificar o calor, a gente tem que pensar nele como em algo que esteja em desequilíbrio. Quer dizer, tem que haver uma diferença de potencial. Assim como em elétrica, né, a gente fala lá, né, que os elétrons, por convenção, tá? Na verdade é o sentido contrário, mas por convenção, a gente fala que os elétrons circulam do potencial positivo para o negativo, e do mesmo modo, né, em que sistemas hidráulicos eles vêm do lugar com mais pressão e escoam para o lugar com menos pressão, em sistemas térmicos a gente tem a mesma coisa acontecendo, tá? A gente só tem transferência de calor e a coisa só começa a acontecer, a troca de calor, a medição e tudo mais, quando eu tenho diferença de temperatura. Na verdade, isso está relacionado com a transferência de calor, tá? Se eu tiver uma diferença de temperatura, eu vou ter uma transferência de calor, ok? Então, como conceito inicial, já pensem sempre nisso, tá? Para haver transferência de calor, eu preciso ter uma diferença de potencial. Beleza? Portanto, é sempre importante... Epa! Eu abri um negócio aqui. Tá. É sempre importante lembrar que, havendo diferença de temperatura em um meio, haverá transferência de calor. E vocês estão percebendo, né? Que tem diferença entre calor e temperatura. São coisas diferentes, tá? Então, ó, calor e temperatura são coisas que a gente vai estudar ao longo do curso, tá? Quando eu falo de temperatura, eu estou falando de termometria. E termometria, pessoal, é o ato de medir a temperatura de um corpo, tá? Eu meço a temperatura por meio de um equipamento, que é o termômetro. Agora, calorimetria é o ato de medir o calor emitido por um corpo. A gente vai perceber que termometria ela é uma grandeza quantitativa, enquanto que a calorimetria já é uma grandeza qualitativa. Tá certo? É assim, ó, termometria é o cara fresco que ele vai lá, ele não se contenta em pegar o copo e ver que ele está gelado. Ele pega um termômetro, põe lá e fala, não, esse fluido que está aqui, ele está a 2 graus. Tá? Agora, quem é menos criterioso, ele vai pegar o copo e falar, essa bebida que está aqui dentro, esse fluido que está aqui dentro, ele está frio. Beleza? Então, a diferença principal entre termometria e calorimetria é essa, tá? Vejam a termometria como uma grandeza quantitativa, né, que tem quantidade,
e calorimetria como uma grandeza qualitativa. Beleza? E o que é, afinal, o calor, né? O calor, pessoal, nada mais é do que a agitação dos átomos na estrutura do material de interesse. Tá certo? Essa agitação dos átomos, ela acaba por aumentar quando a gente insere energia. Então, se a gente fornece energia para um sistema, esses átomos que estão lá dentro, né? Quando eu falo sistema, é um material qualquer, tá? Se eu forneço energia para esse material, eu vou aumentar o nível de agitação das moléculas ou dos átomos, né? Dos elétrons que estão lá dentro do meu material, que estão constituindo o meu material, tá? Eu posso adicionar energia, pessoal, por meio de um fogo, coisa do tipo. Mas também posso, no caso, agitar os elétrons por meio dessa coisinha que vocês estão vendo aqui, indução magnética. Tá certo? Os dois, eles acabam por fornecer energia, né? Mas de métodos diferentes, por meio de métodos diferentes aí, tá bom? Mas o que vocês têm que ter em mente é que o calor, né, ou o nível de calor, né, o aumento da temperatura, está atrelado ao nível de agitação dos átomos no interior do material. Beleza? E aí, né, falando de termometria e calorimetria, eu dei um exemplo aqui, né, que quando nós dizemos que estamos com calor, nós queremos dizer, na verdade, que o ambiente está com uma alta energia térmica e está transferindo mais energia térmica para mim do que estou habituado. Isso está me deixando desconfortável. Tá? Isso é que é sentir calor. Só que vocês percebam, né? É uma medida qualitativa. Não tem número. Depois eu olho lá para o termômetro e vejo, tá 40 graus, então é por isso. Tranquilo? Então, nós podemos dizer que quando comparamos termometria com calorimetria, nós concluímos que o calor é propagação de energia que pode ser medida somente de maneira qualitativa, enquanto que a temperatura é uma grandeza que pode ser medida e quantificada por meio de escalas termométricas e suas grandezas. Tranquilo? Com termômetros, é claro, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Tá bom? Bom, então dentro da termometria, pessoal, calorimetria nós conceituamos, né, ela, e depois nós vamos, quando a gente estiver falando lá de mecanismo de transferência de calor, vocês vão entender um pouco mais sobre o calor em si, né, que é a transferência de energia mesmo, tá bom? Mas a princípio, quando nós falamos de termometria, nós partimos do conceito ali de temperatura, né? Temperatura é a grandeza que nós queremos medir dentro da termometria. Nós medimos a temperatura com a ajuda de termômetros, certo? E aí nós temos grandezas termométricas, tá? Que são as grandezas relacionadas à temperatura, e nós temos as escalas termométricas, tá certo? Dentro desse conceito aqui de escalas termométricas, nós podemos subdividir as escalas em duas, que são as não absolutas e as absolutas. Tá? Dentro das não absolutas, nós temos a escala Fahrenheit de temperatura e a escala Celsius. E para as escalas termométricas absolutas, nós temos o Kelvin e o Rankine. Tá? Dentro da física, a gente costuma usar bastante o Kelvin, tá? Mas isso para experimentos mais complexos, quando nós estamos falando de física de partículas e tudo mais, a gente costuma usar bastante o Kelvin, porque ele é o famoso zero absoluto e tudo mais, né? Beleza? Já ouviram falar do Kelvin? Kelvin, já ouviram falar? Se alguém já ouviu, beleza. Rankine é uma escala termométrica que ela já não é muito usada, tá? Ela existe, tá? Eu gosto de falar dela porque ela existe, né? Então temos que falar. Mas ela é pouco utilizada hoje no mundo. Ela está até caindo em desuso, sabe? Os livros até
eu vou falar para vocês, edições de até 2005 mais ou menos, traziam a escala Rankine. Hoje elas nem falam mais, tá? Nas edições mais novas aí dos livros, a gente nem ouve mais o Rankine, tá? A gente vê mais o Fahrenheit, o Celsius e o Kelvin, beleza? E aí, pessoal, o que são os termômetros, né? O termômetro nada mais é do que um instrumento usado para medir temperatura ou as variações de temperatura, né? É um instrumento composto por um elemento sensor, que possui uma propriedade termométrica, né? Que é aquela propriedade, aquele material, vamos dizer assim, né? É um material que se altera de algum jeito por meio da variação de temperatura. Beleza? Dentre os termômetros aí mais usados, eu separei 4 aqui para vocês, ó, que é o termômetro bimetálico, termômetro de gás, termômetro infravermelho e o termômetro de mercúrio ou de álcool. Beleza? Todos eles, pessoal, eles são contemplados ali dentro da termometria, tem estudos sobre eles. Quando a gente fala de dilatação dos corpos, que a gente vai conversar sobre isso também, a gente consegue ver os princípios de funcionamento de cada um desses sensores aqui, tá certo? Ou desses termômetros, tá? O termômetro bimetálico, pessoal, nada mais é do que essa figura aqui, ó. Esse é bem bacana, tá? Ele é utilizado principalmente em termopares, pode ser usado, né? Esse sistema que está aqui, ele é utilizado em disjuntores, tá? E como é que acontece o negócio aqui? Nós temos 2 materiais diferentes, é um par bimetálico, chama isso daqui, tá? Esse par bimetálico aqui, pessoal, esses 2 componentes diferentes, pode ser, sei lá, cobre e constantan, que é um metal diferentão aí, tá? É uma liga diferente, tá? Cobre e constantan. Aí o que eles fazem? Eles pegam esses 2 materiais e soldam assim, ó, um no outro, tá? Soldam bem soldado assim, vai ficar bem grudadinho, beleza? Quando tem alguma mudança de temperatura, um desses metais contrai ou expande diferente do outro, certo? Então vamos supor que o metalzinho azul aqui que eu estou mostrando para vocês, ele expande menos do que o metal prateado aqui de baixo, tá certo? Então quer dizer, né, que o metal de baixo ele expande mais com alguma mudança de temperatura, e como eles estão grudados, o que vai acontecer? Se ele expande e eles estão presos aqui nesse canto, esse bimetálico vai acabar por envergar assim, ó. Vocês estão conseguindo ver minha mão? Ele vai acabar por envergar, tá? E aí, no caso aqui, né, isso daqui é o princípio de funcionamento de um disjuntor. Esse par bimetálico, no caso deformando para cima, ele fecha o contato aqui com esse fio de cima. Beleza? Agora, a gente pode usar par bimetálico em termopares. Não sei se vocês já ouviram falar em termopar. Termopar, pessoal, também é um par bimetálico. São 2 fiozinhos, também pode ser de cobre constantan, por exemplo. Mas esses 2 fios não precisa ser cobre constantan, pode ser cobre e alumínio puro. Pode ser ferro e cobre, tá? Qualquer material metálico diferente. É claro que alguns têm propriedades diferentes, né? Ou muito próximas. No caso desse daqui, que é por deformação, pode ser que ele funcione de um jeito ou de outro, tá? Mas, por exemplo, no termopar, que também são pares bimetálicos, você pega 2 fiozinhos de metais diferentes. Por exemplo, cobre e constantan também. Você pega esses 2 fiozinhos, junta, tá? E derrete as 2 pontinhas de modo que os 2 acabam se juntando, tá? Então vai ter uma junção entre 2 metais diferentes na ponta dessa junçãozinha aí. É uma solda, os 2 se derretem e ficam juntos lá na pontinha, tá? Então vai ser uma bolinha
de um metal misturado lá e 2 fiozinhos, tá? Quando eu aplico uma diferença de calor lá na pontinha, sabe o que vai acontecer nas extremidades inversas, né? nas extremidades opostas? Vai haver uma diferença de potencial elétrico mesmo, tá? E isso na casa dos milivolts é bem pouquinho, tá? Então olha que interessante essa propriedade bimetálica, né? E é usado para medir temperatura. Quando eu faço a junção de 2 materiais distintos, lá na pontinha deles eu coloco uma fonte de calor, eu vou gerando, como se estivesse gerando uma diferença de potencial na extremidade oposta, tá? Desse modo a gente consegue medir temperatura, tá? São os chamados termopares, beleza? Eu não coloquei a foto de nenhum termopar aqui, eu esqueci, tá? Mas também é composto por par bimetálico, tranquilo? Pessoal, até aqui par bimetálico tá beleza para vocês? Estão entendendo? Tá legal? Eu estou falando muito rápido? Porque às vezes eu falo muito rápido, esse negócio de temperatura é legal. Aí eu acabo perdendo o fio da meada aí. Tá beleza? Joaquim e Paulo estão digitando. Beleza. Então tranquilo. A primeira aula é facinho. Ah, tá beleza. Tá beleza. Então tá. Então, ó, falamos de sensores de temperatura por par bimetálico, certo? Nós podemos ter o par bimetálico, a junção lá, que vai nos fornecer uma diferença de potencial, certo? E, no caso dos... Tem um termômetro bimetálico, parece que nós podemos ver da temperatura? Não, Joaquim, não. Lá, no disjuntor, o par bimetálico ele fica lá dentro do disjuntor, tá? E na verdade, a função dele é só desligar a chave, tá? Por quê? Vocês já devem ter uma noção, né? Que quando a gente passa corrente por um fio ou por um material condutor, por efeito Joule, esse fio vai esquentar, ou esse par bimetálico vai esquentar. Ele esquentando, nós vamos ter dilatação e contração, e aí o par bimetálico vai fazendo assim, ó. E aí a gente consegue fechar, né? Na verdade, a gente vai abrir o disjuntor, né? Para evitar um curto-circuito. Porque quando dá um curto, aumenta muito a corrente e, consequentemente, aumenta a temperatura, tá? Pois é, a Suzy já teve a curiosidade de abrir um. Eu vou ver se eu acho um aberto qualquer dia e mostro para vocês. Dá para ver o par bimetálico, tá? É bem legal, bem legal. Beleza? E é assim que funciona um disjuntor, tá? É por meio de aquecimento mesmo, tá? Tanto que o nome do disjuntor é termomagnético, né? É termo. Então, na hora que esquentou o par bimetálico lá, ele abre a chave. Beleza? Então tá. Ó, essa propriedade bimetálica, pessoal, é uma coisa que a gente não vai conseguir ir a fundo, tá? Não vai dar tempo. Mas se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, que é muito bacana, tá? Vejam aí sobre termopares e depois pesquisem sobre disjuntor termomagnético. Que são os disjuntores que a gente tem em casa aí, tá bom? É o que a gente usa. Beleza? Aí, pessoal, a gente tem outros tipos de termômetro, né? Que é o termômetro de gás. O termômetro de gás é esse cara aqui, ó. Esse da segunda foto. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho aí, né? Esse termômetro de gás, ele usa um outro conceito físico, né? Vocês já devem ter visto no ensino médio, devem se lembrar, que quando a gente aumenta ou diminui a temperatura de algum gás ou fluido, ele se expande, né? Então, a temperatura está diretamente relacionada com o volume e a pressão desse fluido. Beleza? Como é que funciona esse tipo de termômetro de gás aqui, ó? A gente tem um bulbo de gás, certo? Ligado em um manômetro, tá? Manômetro é um medidor de pressão, certo? É um manômetro de coluna desse daqui, né? E no caso, o fluido que eles estão usando aqui como indicativo é mercúrio, beleza? Bom,
Junto com esse manômetro, eu tenho uma escala de temperatura aqui, que na verdade vai medir a altura que esse fluido vai subir ou diminuir, tá? Então, o que acontece? Ó, eu pego esse bulbo aqui com gás e coloco dentro de uma água quente, certo? E aí eu ligo o fogo e começo a esquentar o bagulho, tá certo? Como o gás que está aqui vai começar a expandir, né? A pressão vai começar a aumentar nesse tubo e vai começar a empurrar esse mercúrio que está aqui. Então a gente consegue, no caso, medir a temperatura por meio do aumento da pressão. Porque quanto mais calor tiver, maior vai ser a pressão aqui dentro do bulbo. Se é maior a pressão, eu consigo correlacionar pressão com temperatura. Conseguiram pegar? Esse daí tá tranquilo? Conseguiram pegar esse daí? Beleza, bem simples, né? Claro, Vânia. É assim, ó. Esse termômetro de gás, estão vendo? É o segundo tipo de termômetro aqui. O termômetro de gás, como é que funciona? Ó, eu tenho um bulbo. Bulbo é uma bolotinha assim, com um caninho, certo? Aí eu ligo uma mangueira nesse bulbo, que está aqui, e ligo essa mangueira em um manômetro. É um manômetro de coluna d'água, que chama isso daqui. Beleza? Esse manômetro aqui, pessoal, ele é usado, né, para medir pressão, certo? Só que como a gente já sabe, né, o princípio físico ali de um gás, quando ele está submetido a variações de temperatura e ele está enclausurado, né, nós vamos ter variações no volume e na pressão desse gás. Se nós temos variação na pressão, o que vai acontecer? Ó, se eu esquentar, vai começar a aumentar a pressão dentro do bulbo. Se aumentou a pressão, ele transmite aqui para o manômetro. E aí, essa relação de pressão, eu consigo ver por meio do aumento aqui da coluna de mercúrio. E aí eu consigo correlacionar esse aumento de pressão com uma temperatura. Tá certo? Conseguiu pegar, Vânia? Agora não travou? Beleza. Tranquilo? Esse daqui, pessoal, é um termômetro que ainda existe, é bastante usado, mas ele é mais voltado para laboratório, tá? É para variações pequenas de temperatura aí, tá bom? Nós temos o famoso termômetro infravermelho. Nós estamos usando bastante hoje em dia, né? Nos supermercados aí, estão medindo a nossa temperatura quando chega. E não, ele não apaga nenhum neurônio, não destrói nenhum neurônio, não deixa cego e não faz mal para a saúde, não apaga a memória, do jeito que estão falando aí, tá? Ele, na verdade, pessoal, ele já é um conceito um pouco mais complexo, porque lá dentro, não sei se vocês já viram, né? Esse cara aqui, ele tem um laser, não é o laser que faz a medição. Quem faz a medição é um outro sensor que está dentro de um buraquinho aqui na frente, ó. Tem um buraquinho assim e tem o LED, tá? O LED só indica o lugar aonde o sensor está tirando a temperatura, tá certo? O LED, então, é só um indicativo, beleza? Quem colhe as informações de temperatura é um sensor que está aqui dentro do nosso aparelhinho, tá? E esse sensor, pessoal, ele pega variações de temperatura aí por radiação que a gente emite, sabe? Não tem contato, né, desses sensores aqui, ó, desses termômetros, né? Ele é o único que é feito sem contato, tá? E é o mesmo princípio daquelas câmeras termosensíveis, né? Aquelas câmeras térmicas, vocês já viram aquilo lá? É o mesmo princípio, tá? Como a gente irradia, né? Para todos os lados,
esse sensor ele se concentra num ponto onde, né, eles colocaram lá um LED não, um laser, né, para mostrar de onde está pegando, e aí ele mede a temperatura naquele pontinho ali, tá? Tanto que o termômetro infravermelho, dependendo do local que você coloca, cada hora dá uma temperatura, tá certo? É até ruim de medir com ele, porque você mexer um pouquinho ele muda a temperatura, porque a temperatura que ele mede é pontual, tá certo? Diferente de, por exemplo, né, o termômetro de bulbo de gás aqui, né, ou o par bimetálico, que ele já consegue medir a temperatura em 1,5, tá? Mas não é um meio grande não, tá? É só ao redor ali do elemento sensor, tá bom? Alguma dúvida nesse daí, pessoal? Ouvi falar que ele faz as pessoas saírem no mercado cheio de cerveja. Pois é, aconteceu isso comigo no sábado. Eu cheguei lá para comprar Danone e saí com um fardo de cerveja. Não entendi o que aconteceu, mas o rapaz mediu, ele colocou esse treco na minha cabeça. Mas eu acho que não é. Não é, não. Eu acho que é sem vergonha na minha cara mesmo. Não causa autismo, Vânia. Não causa. Tá, já está comprovado. Viu? Então pode deixar apontar na cara de vocês lá tranquilo. Só não pode colocar o laser no olho, né? Não, laser no olho faz mal. Então, Isabela, assim, é difícil. Quando a gente fala de medir temperatura, é um negócio muito complicado, tá? Porque, assim, ó, por exemplo, nesse sensor, algumas pessoas medem no pulso. Não, esse tipo de sensor de infravermelho, ele é um sensor que ele pega a temperatura pontual e de superfície, tá? Então, por exemplo, se você vai medir a temperatura da água que está esquentando, tá? Ele vai pegar a temperatura da superfície. Ele não vai pegar a temperatura que está acontecendo lá no interior do teu fluido, certo? Diferente de você pegar um termômetro de bulbo, que é o que eu vou falar agora ali. Termômetro de bulbo é aquele termômetro que a gente tem em casa, de mercúrio, que a mãe fazia assim, sabe? Para baixar. Diferente daquele lá, a gente consegue colocar ele dentro do fluido e aí a gente vai pegar uma temperatura pontual, só que em volta do bulbo ali, né, você percebe que tem mais homogeneidade da temperatura, tá? Esse termômetro de revolvinho assim, ó, cada lugar que a gente põe, ele pega uma temperatura, porque é pontual. Ele não depende da área, ele é bem pontual mesmo. Então, você coloca na testa, é o local onde os médicos dizem, né, onde os estudos e tudo mais, né, sobre o sensor, indicam que tem mais, não precisão do sensor, mas é onde a tua temperatura está mais equilibrada. Por isso que eles apontam na testa, tá? Na mão não é indicado, porque quando você anda, você está fazendo assim com a tua mão. Você está trocando calor com o ar. Geralmente a tua mão vai estar um pouco mais fria do que a tua testa, tá? Então você troca calor muito mais pelas mãos do que pela testa. Então quando forem medir, o indicado é medir na testa e não na mão. Eles começaram a medir na mão porque os bocó aí falaram que começaram a jogar essas fake news aí que apaga a memória, mas a gente, isso é bobeira, tá? Beleza? Ficou claro aí? Beleza. E agora, o último termômetro que eu queria falar para vocês, né, que eu acho que vocês já devem ter visto, é o termômetro de mercúrio ou de álcool, tá? A gente aqui no Brasil já tem bastante tempo, acho que uns 20 anos, que está proibido vender termômetro de mercúrio, tá? Não existe mais. Porque o mercúrio, todo mundo sabe, ele é cancerígeno, né? Então você não pode dar mercúrio na mão do povo. O que eles colocam então lá no meio? Álcool. É álcool puro, tá? E pintam ele de vermelho, colocam um corante vermelho. E o que acontece com essa desgraça aqui, ó? Quando você tem o termômetro aqui, né? O termômetro de mercúrio, no caso, vocês percebem que aqui na pontinha, ó, é cheio de mercúrio, certo? Quando você coloca ele debaixo do braço para medir a temperatura, na verdade o que você está fazendo é expandindo esse metal, porque o mercúrio é um metal, tá certo?
Por conta da diferença de calor, vai ter uma expansão desse metal. Tá? Por isso que ele vai crescendo na escala. E essa escala aqui, pessoal, ela já é definida, calibrada, tudo certinho. Conforme a expansão do mercúrio, você tem uma escala de temperatura, tá certo? E aqui dentro, ó, é preenchido com vácuo. Aqui é um vácuo, tá? Por isso que na hora que o mercúrio vai expandindo, ele volta tranquilo, porque aqui dentro tem um vácuo, não tem ar, tá? O de álcool acontece a mesma coisa, tá certo? É expansão. O álcool, quando se aquece ele um pouquinho, ele expande bastante. Por isso que eles colocam álcool, tá? E só colocaram ele vermelho, porque se não tivesse um corante, a gente não ia conseguir ver, tá certo? Aliás, né, esse modelo de termômetro, ele foi proposto pela primeira vez por Galileu, se eu não me engano, e ele usava vinho no lugar de álcool. Então, só que não tinha uma escala e tudo mais, mas ele conseguia ver que uma coisa estava mais quente ou mais fria por conta da expansão do vinho, no caso, né, em um tubo de vidro. Beleza? Alguma dúvida aí no termômetro de bulbo? Não, esse daí é comunzão, né? A gente está acostumado no dia a dia. E por que a mãe fazia assim para abaixar? Na verdade, né, ela não está fazendo o álcool ou o mercúrio voltar lá para o compartimentozinho que ele fica. Na verdade, ela está fazendo assim para trocar calor com o ar muito mais rápido e abaixar a temperatura mais rápido. Tá certo? Para ser mais rápido ainda, ela poderia pegar o termômetro e colocar lá no congelador 5 segundos e ele ia contrair rapidinho. Beleza? Porque ficar assim pode escapar da mão. Mas quando faz assim, não é para fazer descer não o fluido, tá? Ou o mercúrio que está lá, que é um metal. É para trocar calor com o ambiente e descer mais rápido a temperatura. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Beleza. Então seguimos em frente. Seguimos em frente. Falado dos termômetros, né, e dos tipos de termômetros, já abre espaço para a gente falar sobre as escalas termométricas, tá? Então falando de termômetro, agora a gente tem que ter as escalas, tá? Eu expus aqui 4 principais escalas. Não absolutas, Fahrenheit e Celsius, e absolutas, Kelvin e Rankine, tá? Então eu vou falar de cada uma delas, beleza? A escala Fahrenheit, pessoal, ela foi a primeira escala de temperatura criada no mundo, né, em 1714. Convencionou-se aí a temperatura de 32 graus Fahrenheit para a temperatura de congelamento de uma mistura de gelo e amônia. Por que gelo e amônia? Sei lá, eles fizeram lá uma solução de gelo e amônia, na hora que congelou, deu 32 graus Fahrenheit, e eles falaram, isso daqui é a temperatura de fusão dessa mistura, tá? E 212 graus Fahrenheit para a temperatura de ebulição da água, tá? A diferença entre esses dois pontos foi dividida em 180 partes iguais, que receberam o nome de graus Fahrenheit. Fahrenheit tem graus aqui, graus. Escalas não absolutas ou relativas tem o grauzinho aqui. Escalas que são absolutas não tem o grauzinho aqui, tá? Não existe grau Kelvin. Beleza? Uma escala relativa também, né? É a escala Celsius, que a gente está mais acostumado, né? A escala Celsius nasceu centígrada por definição. Antigamente era graus centígrados. Mas aí ela caiu. Agora a gente fala graus Celsius de novo, tá? Falar graus centígrados tá errado. Já que havia, né? Por que é centígrado? Já que havia 100 graus Celsius entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Então, para a escala Celsius, que é a que a gente está mais acostumado, a gente tem 0 graus para temperatura de fusão da água e 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição. Beleza? Então começou a ferver 100 graus Celsius, congelou 0 graus Celsius.
E ela foi criada em 1742 por Anders Celsius, físico e astrônomo sueco. Beleza? Ele formulou em 1742 e já morreu em 44. Tranquilo? Bom, escalas relativas são só essas duas. Agora vamos falar de escalas absolutas. Tá? A primeira escala absoluta, né, que eu vou falar é a do físico escocês lá, William Thomson. Né? O nome da escala deriva do seu título de Barão de Kelvin, Barão Kelvin of Largas, outorgado pelo governo inglês em 1892. Tá? Em 1832, ele descobriu que a descompressão dos gases provoca esfriamento e cria a escala de temperatura absoluta. Beleza? Então, ele fazendo as experiências lá com gases, ele percebeu, né, que quando você descomprimia um gás, vocês já devem ter visto isso, né? Por exemplo, sabe extintor de gás carbônico, CO2? Super legal aquilo lá, né? Que você vai nos outros, é uma delícia aquilo. Você pega aquele extintor, ele está com o CO2 todo comprimido lá dentro, certo? Porque é um extintor desse tamanho e tem bastante, um volume de gás grande. Então eles comprimem aquilo. Quando você abre e descomprime, né? Quando tem uma diferença de pressão e o gás começa a sair, essa descompressão causa resfriamento, né? E esse resfriamento, pessoal, é muito brusco, tá? A temperatura é bem baixa. Só que ela é baixa, assim, num instante de tempo tão pequeno, né? E como a temperatura é muito baixa, a taxa de transferência de calor é muito alta. Como é um gás, então acaba esquentando rápido, né? Mas essa temperaturinha concentrada bem no biquinho ali de saída do gás, ela é muito baixa. Por isso que houve a necessidade, né, de se fazer, de se formular uma escala de temperatura Kelvin, né? E nada mais a temperatura Kelvin, ela tem uma escala igual à temperatura Celsius, só que acrescida de 273,15, tá? Então, para converter Celsius para Kelvin, é só adicionar ou subtrair 273,15. Tá tranquilão. Beleza? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Já estou acabando, tá? Deu uma atrasadinha aí, mas já acaba, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Ó, agora tem a TAR da escala Rankine. Rankine, pessoal, não usa mais, mas vou falar. Ela possui o mesmo zero da escala Kelvin, porém sua divisão é idêntica da escala Fahrenheit. Então, tem o zero Rankine, que é lá embaixo, certo? Junto com o zero Kelvin. Só que o jeito que ela sobe é na mesma relação que a escala Fahrenheit. Então a gente fala que toda a escala relativa tem a sua escala absoluta correspondente. Tá? Para Celsius, que é uma escala relativa, a sua escala absoluta correspondente é Kelvin. Para Fahrenheit, a sua escala correspondente, né, é o Rankine. Beleza? Então as conversões de Fahrenheit para Rankine são fáceis. De Celsius para Kelvin são fáceis. É só adicionar ou subtrair um valor. Agora, quando você vai migrar entre uma e outra, aí já é um pouquinho mais chato. Tá bom? A representação das escalas absolutas é análoga às escalas relativas. Então, ó, 400 Kelvin em Rankine vai dar 785. Mas eu vou dar os métodos de conversão aqui, tá? E aí, ó, olha lá. As escalas de temperatura, né? Aqui, sempre para fusão ou ebulição. Fusão, quando virou gelo, 0 graus Celsius. Mas, ó, em graus Celsius o zero está aqui, mas em graus Fahrenheit é 32, o ponto de fusão. Em Kelvin é 273. O zero absoluto, que é 0 Kelvin, cara, é muito mais baixo. Zero absoluto é quando não tem agitação nenhuma de molécula, tá? E aqui em Rankine, ó, a gente tem que o ponto de fusão do gelo é 492 e o de ebulição da água é 672. Tá certo? E aí vocês vejam, ó, que a escala de graus Celsius, ela corresponde à escala de Kelvin. Olha lá, ó, foi de 0 a 100 e essa aqui foi de 273 a 373, teve uma variação de 100.
Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma variação de 180. Beleza? E aí eu coloquei aqui para vocês numa tabelinha, ó, o ponto de ebulição da água, o ponto de fusão do gelo, em todas as escalas, tá? E o zero absoluto. Zero absoluto é onde não tem agitação nenhuma de moléculas, beleza? Tranquilo? E aqui, pessoal, o que eu vou passar como exercício para vocês depois, na hora que o Moodle voltar, eu vou passar conversão para vocês lá. Escalas de temperatura e conversão. Porque se a gente tiver numa escala Celsius e a gente queira converter para uma escala Fahrenheit, por exemplo, a gente tem que usar, a gente tem algumas equações, né? Então olha lá, ó, conversão para a escala Celsius. Então eu quero ir para Celsius e eu tenho Fahrenheit. Então eu coloco aqui quantos graus Fahrenheit eu tenho e faço essa continha. Ou de graus Kelvin, graus Kelvin não, né? De Kelvin para graus Celsius, eu faço essa continha. Se eu quero converter para Kelvin, ó, se eu tenho a temperatura em Celsius, quero converter para Kelvin, é só adicionar 273,15. Se eu tenho a minha temperatura em Rankine e quero converter para Kelvin, é só fazer vezes 5/9. Se eu quero converter Celsius para Fahrenheit, eu uso essa equaçãozinha. Se eu quero converter Rankine para Fahrenheit, eu uso essa continha. Se eu quiser converter de Fahrenheit para Rankine, eu uso essa continha. Tá? Observação. Quando formos converter Kelvin para Fahrenheit ou Fahrenheit para Kelvin, vocês veem que não tem, né? Não tem essa conversão direta. Não tem nenhuma equação de Fahrenheit para Kelvin e tal. Nós não temos uma equação direta. O meio do caminho será a escala graus Celsius. Então, ó, para converter de Kelvin para Fahrenheit, primeiro a gente converte de Kelvin para Celsius e depois para Fahrenheit. Beleza? Ou se não, a gente usa as calculadoras de conversão como é que chama? Da internet e faz e vive feliz. Mas na prova vocês não vão ter, então eu vou dar exercício para vocês treinarem essas conversões aqui, tá bom? Beleza? Sobre as conversões, alguém tem alguma dúvida? Sobre conversões de sistemas de temperatura, medição de temperatura, escalas termométricas. Alguém tem alguma dúvida? Na verdade, vocês vão ter que treinar, tá? É bem tranquilo, vocês vão ver que é bem tranquilo, mas vocês precisam treinar, tá bom? E aí, treinando, vocês vão pegar o jeito. Beleza? Pessoal, quanto ao conteúdo que a gente viu até agora, vocês têm alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida, questionamento, coisa do tipo? Se não tiver nenhuma dúvida, questionamento, nada do tipo, a aula acaba por aqui. Eu já avancei aí 20 minutos do horário, mas eu sei que não tem ninguém depois de mim, então vamos aproveitar, né? Acho que ninguém está fazendo nada, aproveitando, tá beleza? Beleza, Vanessa? Um abraço. Então, ficamos por aqui, tá bom? Assim que liberar o Moodle, eu vou colocar a atividade lá para vocês, tá? Aí vocês não deixem de fazer lá, tá bom? Beleza? E aí, como eu tenho o contato dos representantes, aí eu mando para vocês, tranquilo? Mando uma mensagem falando, ó, tem atividade lá, tá? E semana que vem, pessoal, então, nós não vamos ter aula, tá? E aí eu encontro um lugar aí pra gente fazer essa reposição. Um dia, um horário. E aí eu discuto com vocês na outra aula. Então, semana que vem nós não temos aula. A gente vai repor, provavelmente na outra semana. A gente, talvez, uma aula na segunda e depois uma aula na sexta ou no sábado de manhã. Tá bom? Imagina, estava ansioso para dar aula no segundo semestre para vocês também. Tá?